Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um devocional e eu quero trabalhar uma temática. E a temática é: não temas, o medo será silenciado da sua vida. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9, diz assim: E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Esse texto tem assaltado o meu coração, vamos dizer assim, porque Paulo é uma pessoa que é uma figura que tem uma representação muito grande de força, de intensidade, de comprometimento, de alguém que se doa por inteiro na obra. E em um determinado momento, Paulo, diante das resistências e das oposições do público que ele estava pregando a palavra, que era os judeus, ele toma uma decisão meio que brusca. Eu não vou pregar mais para esse povo, eu vou trilhar para uma outra direção e eu vou pregar para um outro público. A gente não sabe para onde foi aquela força, aquela intensidade, aquela intrepidez toda. Uma coisa é fato, Paulo estava talvez deprimido, entristecido, chateado com o transcurso da trajetória dele nessa cidade. E ele decide parar, ele decide desistir de pregar, de continuar pregando para aquela plateia. Mas o Senhor se revela para ele em visão e diz para ele: não temas, continue a falar, não se cale. Então Deus, diante daquela situação meio que fatídica que Paulo estava vivendo, Deus não permitiu que Paulo continuasse naquele posicionamento de não mais querer falar. Puxa, então quer dizer que Deus violentou Paulo e não levou em consideração o seu drama pessoal? Não. O que o Senhor estava querendo dizer é: Paulo, não temas, eu estou contigo. Se tu está com medo de represária, se tu está com medo de alguma situação vir a acontecer ou agirem covardemente para contigo, eu quero que você continue a falar, porque você não está sozinho nessa. Eu estou com você. E em cima dessa situação, eu dou um salto para o livro de Neemias, capítulo 6, versículo 2, 3, 4 e 5. Diz assim: Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Neemias dizendo: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Ou seja, Neemias estava fazendo aquele grande trabalho, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém. É óbvio que Neemias não estava sozinho, ele tinha uma equipe que estava com ele, que ele conseguiu contagiar, influenciar, fazer aquela equipe acreditar que aquele trabalho valia a pena ser investido, e ele contagiou também aquelas pessoas, levando elas a se convencerem que ele estava debaixo de uma direção, que ele estava debaixo de uma palavra que o Espírito de Deus havia trazido para o seu coração. E diante desse trabalho se levantam Tobias, Gesem e Sambalate e uma grande multidão para fazer com que Neemias parasse o que ele estava fazendo. A primeira investida para trazer medo para o coração de Neemias era levar o rei e as autoridades políticas daquela época a se voltarem contra Neemias com esse argumento: Neemias está reedificando os muros da cidade de Jerusalém porque ele quer se promover politicamente. E ele se promovendo politicamente, vocês vão quebrar.
Ou seja, os inimigos de Neemias estavam querendo fazer com que as autoridades políticas daquela época se sentissem ameaçados e tão logo boicotassem o trabalho de Neemias. Uma outra investida dos seus inimigos foi gerar um outro tipo de medo, fazer com que Neemias se sentisse incompetente. Olha o que os inimigos disseram: esse muro vai ser edificado, mas vão vir as raposas e vão derrubar esse muro. Ou seja, eles queriam inculcar na cabeça de Neemias que o que ele estava fazendo era obra de idiota, vamos dizer assim, que ele não tinha competência para fazer o que ele estava fazendo. Então eles queriam lançar esse tipo de pânico, esse tipo de medo no coração de Neemias, para ele ser tomado por esse sentimento de insuficiência e parar pelo meio do caminho. Como essa primeira e essa segunda investida não deram certo, o que Sanbalat e Gesem fizeram? Eles mobilizaram algumas pessoas para irem até Neemias, no campo onde Neemias estava trabalhando, para persuadir Neemias a parar o que ele estava fazendo para vir participar de uma reunião. E eles mandaram mensagens a Neemias por carta. E eles fizeram isso 5 vezes. E diz a Bíblia que Neemias teve um posicionamento. E o posicionamento foi: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar para ir ter com vocês. Porque se eu paro para ir ter com vocês, eu retardo, eu atraso a obra. E essa obra tem um prazo que eu preciso cumprir, eu preciso entregar essa obra. Por que eu fiz essa associação do drama que Paulo estava dizendo e do drama que Neemias estava vivendo? Paulo, um homem forte, mas ele quase sucumbe diante das represárias. Neemias, também um homem forte, mas que não se deixa ser vencido pelas represárias. Mas antes, ele cumpre a carreira que lhe foi proposta. Assim como Deus impulsionou Neemias a prosseguir, assim como Deus impulsionou Paulo a prosseguir, eu quero te impulsionar a prosseguir. Puxa, eu tenho muitos medos. Os medos fazem parte da vida. E se eles fazem parte da vida, o que você precisa fazer com os medos? Silenciá-los. Eles não desaparecerão, mas você vai conseguir prosseguir, mesmo com medo, porque você tem a certeza de uma coisa: apesar do seu medo, você tem um Pai grandão. Você tem um Deus todo-poderoso e Ele está à frente de você, abrindo caminhos, te dando livramentos. Puxa, mas se Deus está me dando livramentos, por que eu sinto tantas dores no meu corpo? Se Deus está me dando livramento, por que eu sinto tanto efeito no meu emocional de todo esse medo ao meu entorno? Meu irmão, Deus conhece as suas vulnerabilidades e Satanás também conhece. E o seu inimigo, ele vai investir pesado naquilo que é o seu ponto fraco, naquilo que você tem mais medo, para te desorganizar, para te desestabilizar e te tirar do centro da vontade do Senhor. Neemias não perdeu o foco, apesar de todas as investidas. Paulo não perdeu o foco, porque quando ele estava quase esmorecendo, o Senhor com mão forte pegou ele e disse para ele: prossiga, não se cale, eu ainda quero te usar para esse povo. Tem um momento que o Senhor também chega para o profeta Ezequiel e diz: Ezequiel, esse povo é casa rebelde, mas quer eles ouçam ou quer eles deixem de ouvir, continue a falar. Deus está te convocando nesse tempo a não se permitir ser vencido pelo medo. Não temas na sua empresa, na sua vida familiar, nas suas questões de fórum muito íntimo, no ministério que Deus confiou à sua mão. Não temas. Deus está
contigo. Se você está buscando estar na palavra e se você está buscando fazer aquilo que o Espírito vem te impulsionando a fazer, prossiga. Deus vai te dar vitória. Existe um texto que eu quero encerrar com ele e esse texto é salutar. Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Acredite, Deus está regendo a história da sua vida. E essa história não vai degringolar. Ainda que sejam fortes as pressões externas e internas. Porque de fora, a gente ouve de fora quais são os ataques? As vozes e as expressões das pessoas que estão ao nosso entorno de reprovação. Essas são as pressões externas. E as pressões internas são todos os nossos temores, todas as nossas fragilidades. Às vezes a sensação que a gente tem é como se a gente estivesse se movendo numa areia movediça para sair. E quanto mais a gente se move para sair, parece que a gente afunda. Eu quero dizer para você, tem momentos que são demasiadamente difíceis de viver. Mas o diferencial, e é nisso que você precisa se apegar, você não pode desistir. Você não pode desistir. Você precisa prosseguir. Se a palavra de Deus te direciona para você avançar, para você persistir e para você continuar nesse propósito de fazer e se envolver com o que Ele mandou você fazer e se envolver, ainda que em alguns momentos você se sinta sozinho e você olha à sua volta e parece que tem muita gente remando contra. Acredite, se Deus é contigo, você é a maioria. Eu vou orar por você, para que esse medo seja silenciado e a voz de comando seja, não temas. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, faça essa pessoa que ouvir essa mensagem vencer seus medos e acreditar que se ela está debaixo de uma direção do Senhor, o Espírito estará à sua frente. O Espírito o envolverá e ele será vitorioso. Como Daniel, mesmo com medo, enfrentou a cova dos leões, como os companheiros de Daniel, mesmo com medo, enfrentaram a fornalha aquecida 7 vezes mais, e eles venceram esses desafios. Eu te oro para que o Senhor derrame graça, para que o Senhor derrame força, para que o Senhor derrame poder, para que essa pessoa que me ouvirá, para que todos nós vençamos os nossos medos e saiamos vitoriosos desse momento difícil, dessa fase difícil. Em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo. Até a próxima.